espero estar lhe dando coisas novas. Então, o que melhora a viscosidade, o que melhora a plasticidade, o que melhora a elasticidade? Ou seja, o que é uma substância reologicamente positiva? É uma substância que melhora o fluxo de sangue para o neurônio. Então, que substâncias são essas? Então, ele vai melhorar a circulação cerebral, ele vai melhorar, diminuir a agregação plaquetária, ele vai ter uma ação antioxidante importante. O coração ainda descansa, o cérebro não descansa. O coração, o coração trabalha o tempo todo. Não, ele não trabalha o tempo todo, não. Ele trabalha um terço do tempo. Você tem colocado as dicas do Dr. Lair em prática? Então, conte pra gente as melhorias que o Dr. Lair tem feito em sua vida. E eu tô aqui pra isso mesmo, pra testemunhar e falar que realmente tem dado resultado na minha vida. Eu não apenas mudei a minha alimentação, eu também tô suplementando com iodo, vitamina D3, com magnésio, Q10, ômega 3 também tem. E tem dado resultado, eu tenho acordado mais animado, tenho dormido melhor, a minha autoestima melhorou. O Dr. Lair Ribeiro é o melhor que tá tendo. Grave em vídeo e mande pelo WhatsApp. Vamos lá, todo mundo vendo. Todo mundo vendo. Tô no... O melhor que está tendo. Então, o que melhora a viscosidade, o que melhora a plasticidade, o que melhora a elasticidade? Ou seja, o que é uma substância reologicamente positiva? É uma substância que melhora o fluxo de sangue para o neurônio. Então, que substâncias são essas? É o complexo vitamina E. Complexo, eu não falei vitamina E. Eu falei complexo vitamina E, diferente de falar vitamina E. O complexo vitamina E inclui 8 vitaminas. Alfa, beta, gama, delta, tocoferol. Alfa, beta, gama, delta, tocotrienol. A maioria das vitaminas E que você compra é alfa, tocoferol. É uma das 8. Eu estou falando aqui, para você melhorar as propriedades reológicas do sangue, você precisa, de preferência, trabalhar com complexo E. Chama complexo E. Do mesmo jeito que tem complexo BE, nós hoje temos o complexo E. São as 8 vitaminas E. O ômega 3, e aqui predomina o óxido deoxiranoico, não é o EPA, o EPA também é interessante, mas o DHA é muito mais. Muito mais. O neurônio do sistema límbico, o substrato preferencial dele é DHA. Então, por isso que o DHA melhora a inteligência, faz a criança crescer com o cérebro melhor, e etc. E todas as propriedades do ginkgo biloba. Então, se eu combino complexo da vitamina E, ômega 3 predominantemente DHA, e combino ginkgo biloba, o ginkgo biloba vai ter outras ações aqui dentro também. Eu estou falando, por enquanto, nas propriedades reológicas do ginkgo biloba. Eu vou facilitar o fluxo a chegada de nutrientes, de oxigênio e de glicose ao neurônio, predominantemente. Muito bem. Nos dias de hoje, não existe ingesta adequada de ômega 3 somente com alimentação. Você vai me desculpar, o cara que diz, eu estou satisfeito com a minha alimentação, eu não preciso de suplementação de ômega 3. Isso é mentira. Porque o ômega 6 é tão grande, que a relação ômega 6 e ômega 3 está tão grande, que hoje o indivíduo, para ter saúde total, inclusive cerebral, ele tem que fazer uma suplementação de ômega 3. E é complicado fazer. Porque, você sabe, a maioria dos ômega 3 são contaminados. O peixe está contaminado. Tanto é que eu recomendo, não come peixe rio no Brasil. Porque o peixe está contaminado, muito contaminado. Principalmente com mercúrio. Lá na Amazônia toda a água está contaminada com mercúrio. Por causa daqueles garimpos e etc. e tal. É muito complicado. Então tem um problema sério. Tanto é que tem uma tendência no mundo de deixar de lado o fish oil e passar para o krill oil. É o que você vai ver da agora para frente. Só que esses camarãozinhos, nós já conversamos sobre isso, já conversamos da importância da astaxantina, que vai determinar se aquilo lá está oxidado ou não. Vocês já são especialistas nisso. Bom, então facilitação do aporte de oxigênio. O ômega 3, predominantemente DHA, o complexo E, alfa, beta, gama, delta, tocoferol, tocotrienol, e o ginkgo biloba. Tá? São os processos. O que o ginkgo biloba faz? Principalmente o extrato GB, EGB 761. Se você conversar com um farmacêutico, farmácia de manipulação, ele vai te dizer que provavelmente ele usa esse extrato, o EGB 761, que é o melhor que tem na praça. Então, o que ele faz? Ele melhora a circulação, ele melhora a agregação plaquetária, ele é um antioxidante. Os efeitos do ginkgo biloba são muito mais pronunciados em indivíduos idosos que em jovens. Geralmente, em medicina é assim, você ajuda muito quem precisa pouco, e você ajuda pouco quem precisa muito. Aqui não.
Aqui quem precisa mais é ajudado mais. Ou seja, o ginkgo biloba faz mais efeito naquela pessoa que precisa mais. Que é uma raridade em medicina, mas é a verdade. Então ele vai melhorar a circulação cerebral, ele vai melhorar, diminuir a agregação plaquetária, ele vai ter uma ação antioxidante importante. E o cérebro é muito vulnerável à oxidação, né? Porque o cérebro é muito lipídico. 70% do cérebro é lípide. E o lipídio, a peroxidação lipídica é uma coisa muito comum no cérebro. Mas o cérebro também não funciona sem energia. Por que está chegando o sangue lá? Por que está chegando o oxigênio? Por que está chegando a glicose? Para provocar ATP, para criar ATP. O cérebro representa 2% do peso do corpo, mas consome 25% do oxigênio que respiramos e 50% da glicose que ingerimos. Portanto, ele requer um investimento nutrimetabólico substancial para a realização de um desempenho otimizado. Então eu tenho que suprir coisas importantes para o cérebro para eu obter resultados importantes. Não é simplesmente eu ter a vontade de ser mais inteligente. Isso não é suficiente. Eu tenho que ter o substrato para que isso ocorra. Tá bom? Então vamos à frente. Olha só. Eu tinha conversado com você sobre o complexo S, sobre o ômega 3, sobre o ginkgo biloba. Agora eu vou conversar com você sobre energia cerebral. Espero estar lhe dando coisas novas. E vocês estão lembrados por que o coenzima Q10 é importante. Porque sem o coenzima Q10 não há o transporte de elétrons na crista da mitocôndria e não é formado o ATP. Então, quando há um déficit de coenzima Q10, automaticamente há um déficit de ATP. E o cérebro precisa de energia, mais do que qualquer outro órgão. O coração ainda descansa, o cérebro não descansa. O coração, você diz, o coração trabalha o tempo todo. Não, ele não trabalha o tempo todo, não. Ele trabalha um terço do tempo. Porque ele é um em sístole, 2 em diástole. 1 em sístole, 2 em diástole. Ele trabalha 8 horas por dia. Descansa 16. Porque ele aperta na sístole, ele relaxa na diástole. Ele fica 2 vezes mais tempo relaxado do que trabalhando. Então ele alterna, ele trabalha, descansa, trabalha, descansa, trabalha, descansa. O cérebro não. O cérebro trabalha o tempo todo, mesmo quando você está dormindo. Então você precisa de muita energia para o cérebro também. Porque se falhar a energia, falha o corpo inteiro. Então o biquinona é muito importante. E hoje nós temos a vantagem, temos o biquinol, que é a fórmula biquinona reduzida, que não só aumenta a biodisponibilidade, a absorção é melhor, como a utilização é melhor, porque o que realmente o organismo utiliza não é o biquinona. O biquinona tem que virar o biquinol para o organismo utilizar. E existem as chamadas smart drugs, que são as drogas inteligentes, que são usadas, inclusive, para fazer você melhorar, para fazer você ficar mais inteligente. Isso tem, por exemplo, a ginkgo biloba, por exemplo, é uma delas, entendeu? Os ômegas 3, o doxohexanóico, que é o DHA, é um ômega 3 que tem uma atividade muito grande no cérebro e na retina, viu? O lugar que mais tem ômega 3 no corpo é na retina. Melhorando as propriedades reológicas do sangue, nós estudamos ontem, para chegar o sangue melhor ao neurônio. O ômega 3, o complexo da vitamina E, o ginkgo biloba. Então eu tenho aqui um produto que eu chamei de Mega Brain, que aumenta a vitalidade cognitiva, que eu estou passando a fórmula para você. Ômega 3, 1000 miligramas. Vitamina E, complexo, não é só tocoferol. Alfa, beta, gama, delta, tocoferol. Alfa, beta, gama, delta, tocotrienol. É assim que tem que ser. 200 unidades. Ginkgo biloba, 40 miligramas. A nota que você dá de 1 a 10. Eu espero que você ajude a divulgar isso aí. Passa isso para os amigos. Um presente, mandar esse link. E se ainda não recebe os áudios incríveis e gratuitos do Dr. Lair, mande um WhatsApp com a palavra Eu Quero para o número DDD 35 988 26 1891. E receba conteúdo gratuitamente de um doutor que, sem dúvidas, é o melhor que tá tendo.